Saudações, internautas, em mais um Papo com Hélio Doyle. Hélio, na semana passada nós tivemos uma condenação do Brasil no Tribunal Interamericano de Direitos Humanos em relação ao jornalista Exorgue, né? Fala-se que ele foi se apresentar espontaneamente as forças de repressão naquele momento, falando que não estava envolvido com movimentos subversivos armados, e que nisso ele ficou lá e tomou, né? Dizem que ele tinha um problema cardíaco, que ele foi tomar um choque, né? E aí não contavam com isso e ele acabou falecendo, e aí tentaram fraudar ali, falando que ele havia cometido um suicídio. O que você pode me falar nisso e qual é o desdobramento disso para hoje em dia? Ontem nós tivemos um debate na Comissão da Memória e da Verdade, onde, só tentando contextualizar, onde o Paulo Barucher, né, ele falou o seguinte, né, que ele é membro da Comissão da Memória e da Verdade Anísio Teixeira da Universidade de Brasília, que as torturas de ontem possibilitaram que hoje ainda se tenha torturas. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, na verdade, para falar do Herzog, o Herzog, ele soube que ele estava sendo procurado, ele trabalhava na TV Cultura, era diretor de jornalismo na TV Cultura e se apresentou espontaneamente, realmente, para dar os esclarecimentos. Ele não estava tendo nenhuma atividade, vamos dizer assim, naquela época estava muito em voga as ações armadas, a guerrilha do Araguaia, ele não tinha nada a ver com isso. Então ele foi prestar esclarecimentos e acabou sendo preso, torturado e assassinado, né? E simularam o suicídio. Esse é um dos crimes da ditadura que está impune, porque no Brasil, o que aconteceu? A lei da anistia, que foi uma lei negociada no Congresso entre a então Arena e o então MDB, que era uma oposição consentida, embora tivessem seus quadros autênticos democratas que brigavam, que lutavam, mas foi feito um acordo que beneficiou não só os que resistiram à ditadura, que lutaram contra a ditadura, de diversas formas, como também os assassinos e torturadores. Então, isso prevalece no Brasil absurdamente até hoje. A gente está vendo aí que no Uruguai, no Chile, na Argentina, países mais próximos, os torturadores estão sendo punidos, estão sendo presos, alguns já estão até em idade avançada, morrem na prisão, né? Você viu agora recentemente o caso da condenação no Chile dos assassinos do cantor, compositor, poeta Vitor Hara. Foram todos condenados a 15 anos de prisão, 20 anos de prisão. Aqui no Brasil passa tudo impune. É óbvio que essa impunidade incentiva que esse tipo de prática, esse tipo de ação continue a ser praticado. E não é praticado só contra os presos comuns. Presos comuns continuam sendo espancados, torturados, colocados em condições subhumanas, e defender que eles tenham respeitado seus direitos não é coisa de esquerda, é coisa de direitos humanos, que é um conceito universal, né? Mas não só com presos comuns, como também militantes das causas políticas e sociais, principalmente no interior, principalmente no campo. Hélio, você chegou a ser preso. O seu processo foi arquivado ou sequer abriu um processo? Não, eu fui julgado e absolvido, por falta de provas. Quando teve a lei da anistia, você não precisou... Não, eu não precisei, eu não precisei de anistia porque eu não fui condenado em nenhum processo. Eu fui julgado até a última instância, Superior Tribunal Militar, e falta de provas. Também fui julgado por lei de imprensa na Justiça Comum e também, na verdade, prescreveu. Na verdade, na Justiça Comum, o crime de lei de imprensa prescreveu e outros processos sequer foram abertos, porque não havia elementos. Você era preso sem provas, era preso porque alguém não tinha um mandado de prisão. Quando você foi preso, não tinha um mandado de prisão, não tinha... nem se pensava nisso. Nem se pensava nisso. Nem você estava na vida clandestina, nem nada disso, né? Não, eu estava morando aqui normalmente em Brasília. Às vezes que eu fui preso, uma vez eu fui preso no meio da rua, outra vez fui preso em casa, outra vez... 2 vezes fui preso em casa e uma vez no meio da rua, aquele aparato todo, mas assim, não tinha esse negócio de mandato, nada disso.
Agora, isso é uma época que passou e que não pode voltar. Agora, à medida que você absolve, que você não pune os que cometeram essas arbitrariedades, você está dizendo que elas podem continuar. Hélio, eu imagino que você tenha acompanhado de perto isso, a lei da anistia, né? Onde a crítica de muitos é justamente que a lei anistiou todo mundo, torturados, torturadores. Já vi muita gente falando que... Ah, então tem que... Se a lei da anistia, que não será revogada, mas se for punir pessoas que foram anistiadas aí por essa lei, que peguem os que foram torturados também porque cometeram crimes, né? Enfim. E aí muitas pessoas foram condenadas e cumpriram, não é? Como o próprio nosso conhecido jornalista Jarbas Marques, né? Ele disse que passou 10 anos preso, né? Então não vejo como ele poderia... E nós sabemos que não teve nenhuma condenação de militares nesse período. Mas para essa construção da lei da anistia, qual foi o papel dos anistiados que estavam fugindo, que vieram, né? A gente tem vários exemplos, o Miguel Arraes, eu não sei se ele saiu por conta própria ou se ele foi... Não, Miguel Arraes foi preso e depois... Foi convidado a sair, né? E tantos outros, né, que foram, o próprio Betinho... Olha, em condições normais, é óbvio que lei de anistia, você consegue uma anistia ou quando você é vencedor de um processo democrático ou revolucionário, ou quando há uma negociação. Entendi. O problema é da negociação com o governo. Nós vimos agora a negociação na Colômbia, entre as Farc e o governo. Você ali, guerrilheiros acusados de determinados crimes não deixarão de ser julgados. Entendi. E não deixarão de cumprir pena. Entendi. Entendeu? Então, assim, é a negociação que é feita. Qual o problema que houve no Brasil? No Brasil houve o problema que a negociação foi feita por cima. A negociação não foi feita. Lá foi uma negociação do governo com as Farc, com as forças... Aqui não teve negociação... Aqui não teve negociação com os perseguidos. Com os perseguidos. A negociação foi por cima. Foi governo com oposição. Uma oposição legal, uma oposição que não se envolveu, quer dizer... Ela se envolveu na luta parlamentar, na luta institucional, alguns mais, outros menos, alguns de maneira nenhuma. Mas naquele momento era o melhor que a gente podia conseguir, você acha? Naquele momento eu acho que poderia se conseguir mais se... aí uma análise da época. Havia comitês brasileiros pela anistia que lutavam por uma anistia melhor, mas não encontraram respaldo no Congresso. Entendi. Então, quer dizer, dentro da correlação de forças que existia no Congresso naquela época, talvez tenha sido a anistia possível. Só que depois mudou. E quando, na Argentina, no princípio, no governo Menem, todo mundo foi anistiado. Depois, quando vieram os governos seguintes, é que a anistia foi mudada. Quer dizer, no Uruguai também. Então, quer dizer, a história evoluiu. Então, aquela anistia conseguida em 1979, o Supremo Tribunal Federal considera que ela é eterna. Não, a situação mudou, o país mudou, o quadro mudou, as circunstâncias internacionais mudaram. Por que você vai manter uma coisa de 79? Então você tem que rever isso. Agora, deixar claro o seguinte, uma coisa, eu acho que isso tem que ficar claro, uma coisa é o combate. No combate, mata-se e morre-se. É um combate. Outra coisa... E para isso existe até a Convenção de Genebra. Outra coisa é você pegar o combatente derrotado e espancá-lo, estuprá-lo, assassiná-lo. Isso é outra coisa. Isso é crime contra a humanidade, imprescritível e que tem que ser condenado, como os outros países estão fazendo e que o Brasil se recusa a fazer. Nós sabemos que existe um peso simbólico nessa condenação no Brasil, no caso Herzog. Agora, na prática, você acredita que essa corte interamericana ela tem um peso? Aqui ela vai ser considerada pelo Brasil? O próprio Itamaraty soltou uma nota dizendo que reconhece a jurisdição dessa corte interamericana. Realmente o Brasil é signatário e tem que reconhecer. Agora, o que vai acontecer na prática é outra coisa. Eles disseram que iam abrir os arquivos e iam fazer uma revisão. Eu gostaria que acontecesse, mas... O que acontece? Você tem milhões de maneiras de ficar protelando, de não fazer a investigação necessária, de dizer que a testemunha já morreu, que o documento foi queimado, desapareceu. Quer dizer, você tem maneiras de protelar, você tem que ter a vontade de investigar.
Eu duvido que o atual governo brasileiro, e duvido que a maioria do nosso sistema judiciário, não estou dizendo todos, mas a maioria do nosso sistema judiciário, tenha realmente vontade de investigar isso. Nós temos procuradores, promotores muito interessados em investigar, nós temos juízes que certamente dariam guarida a isso, mas eu acho que o sistema vai impedir que isso aconteça. É isso aí. Tomara que se tenha de fato, se busque de fato a justiça, né, real, né, que é o que nós chamamos de direito de transição, né? E parece que o Brasil é arredio em fazer isso, né, nossas instituições. Muito obrigado, Hélio, e até a próxima, meus amigos.